Escola de Santa Quitéria é a campeã da terceira Olimpíada de Controle Social das Contas Públicas. A gente acredita que, através da educação, esses jovens podem chegar em locais onde eles podem desenvolver todo o potencial deles. No Conexão Cidadão, a gente fala sobre controle externo e sustentabilidade. Tema de artigo do TCE Ceará apresentado no Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas. Série de reportagens apresenta as atribuições da Controladoria do TCE Ceará. O objetivo da Controladoria é fortalecer a confiança da sociedade no trabalho do TCE Ceará. Tudo isso e muito mais no Acontece TV, que começa agora. Olá! A Escola Maria Neuza Araújo Moura de Santa Quitéria é a grande campeã da terceira Olimpíada de Controle Social das Contas Públicas. A competição educativa do TCE Ceará contou com a participação de mais de 1.800 estudantes de 63 escolas da rede pública estadual. Após 4 meses de muito estudo e dedicação, as escolas representantes dos municípios Santa Quitéria, Icó e Mauriti conquistaram o pódio da terceira Olimpíada de Controle Social das Contas Públicas. A competição educativa é promovida pelo Tribunal de Contas do Ceará por meio do Instituto Plácido Castelo, em parceria com a Secretaria da Educação do Governo do Estado. Isso é muito especial para nós, principalmente porque a gente, assim como a escola que também chegou à final, a gente é de uma escola pequena, relativamente pequena, a gente tem uma quantidade muito pouca de alunos e a gente fica no interior de Santa Quitéria, no distrito de Lisieux. Então, isso é algo para ser comemorado, né? Algo como as pessoas de uma condição social mais desprivilegiada conseguiram alcançar níveis que em outros tempos só poderiam ser alcançados por pessoas de alta classe. A celebração do jovem Luiz Eduardo Caxias e da equipe da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Maria Neuza Araújo Moura contagiou todos os envolvidos na Olimpíada. A equipe, também composta pelos alunos Ângelo da Silva Rodrigues, Maria Luísa Vasconcelos e Sara Letícia Ferreira, conquistou o primeiro lugar na competição educativa do TCE Ceará. Pelo mérito, os estudantes receberam a premiação de R$15 mil. O professor Samuel Martins acompanhou a turma nessa jornada e foi premiado com o valor de R$ 7.500. Um troféu que representa mais do que uma conquista, mas representa também uma vitória, uma mostra de que a educação chegou no distrito e que os meninos conseguem ter esse entendimento do controle social. A equipe da escola Professor Miguel Porfírio de Lima, de Icó, conquistou a segunda colocação na Olimpíada. As alunas Kiara dos Santos, Maria Eduarda Pereira, Maria Luísa Almeida e Raquel Gonçalves receberam a premiação no valor de R$ 9 mil. A professora da turma, Érica Maria, foi premiada com R$ 4.500. A gente está muito feliz porque foi nossa primeira vez aqui e a gente já conseguiu chegar no segundo lugar. A gente batalhou muito para a gente conseguir e a gente sabe que a gente tem potencial para isso e muito mais. A escola André Cartacho, de Mauriti, conquistou a terceira colocação no pódio. A equipe, composta pelos alunos Renato Santana, Dávila Lacerda, Ismênia Tavares e Maria Clara Cartacho, leva para casa a premiação de R$ 6 mil. Pelo trabalho desenvolvido como orientador dos estudantes na disciplina, o professor João Paulo Ramalho recebe o prêmio de R$ 3 mil. Segurar esse prêmio aqui é representar que a educação pública vai levar a gente muito longe, não só na educação do ensino médio, mas também nas faculdades. O Ceará está muito bem preparado. A gente acredita que, através da educação, esses jovens podem chegar em locais onde eles podem desenvolver todo o potencial deles. E para a gente favorecer esse componente eletivo dentro da matriz curricular dos estudantes, é, antes de tudo, favorecer a educação integral, né? Que é princípio da formação dos estudantes, no sentido de favorecer a diversificação curricular, fazer com que eles tenham na escola uma formação mais ampliada, né? E consigam formar pensamento crítico, se formar enquanto cidadãos. No total, mais de 1.800 estudantes de 63 escolas de ensino médio de todo o Ceará participaram da competição educativa. Na etapa final, 8 instituições vieram a Fortaleza para disputar as premiações. Transmissão dos jogos foi feita pela TV Ceará e no canal do TCE Ceará no YouTube. Todos os episódios podem ser conferidos, é só acessar o QR Code que está aqui na tela.
próximo bloco, a gente fala sobre controle externo e sustentabilidade, que é o tema de artigo do TCE Ceará, apresentado no Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas. Um artigo feito por 2 servidores do TCE Ceará foi apresentado durante o Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas no Maranhão. A relevância e a abrangência do trabalho científico foram destacadas como itens que garantiram a seleção do artigo. Saiba mais no Conexão Cidadão. Olá, seja muito bem-vindo a esse momento do Conexão Cidadão dentro do Acontece TV. Eu sou o Dimitri Lima, estou aqui com Carolina Madeira e hoje vamos conversar sobre meio ambiente, não é isso, Carol? Exatamente, sobre fiscalizações realizadas pelo Tribunal de Contas na área voltada à proteção ao meio ambiente. E com isso contamos com 2 participantes, né, os autores do artigo, né, participantes especiais, que é o Felipe Carvalho e o Alexandre Gondim. O artigo de vocês foi selecionado dentro do eixo temático Governança Climática. E assim, qual foi o ponto de partida para realizar essa pesquisa? A gente teve um interesse pessoal pelas matérias ambientais que começavam a circular no gabinete, né, para julgamento nas sessões, né, já coroando o trabalho da SESEX, Secretaria de Controle Externo, Secretaria de Controle Externo aqui do TCE, de atuação nessa área ambiental, de acordo com a proposta estabelecida pela presidência, né, dos instrumentos de planejamento de atuação do tribunal. Então, essas matérias ambientais começaram a nos chegar e chamou nossa atenção pessoal sobre o assunto, e a gente começou a discutir e trocar ideias sobre a matéria, e aí foi surgindo o interesse de escrever sobre isso para tentar validar, pesquisar essa mudança que a gente estava vendo na atuação do tribunal, não é, Felipe? Boa pontuação. E também a necessidade de buscar uma efetivação das políticas públicas, porque nós temos uma legislação, um arcabouço normativo bem extenso, mas que há uma dificuldade das gestões públicas de efetivar de forma interseccionalmente. De aplicar a norma, né? E dentro de todos os temas, né, que são... O tribunal mesmo faz fiscalização, né, aborda muitos temas sobre o meio ambiente. Vocês fizeram uma seleção, né, de alguns temas para poder trabalhar nesse artigo. Quais foram o escopo de vocês? A gente escolheu, dentro das ações do tribunal, aquilo que estava voltado que poderia ser associado às mudanças climáticas, né, aos acordos que o país vem celebrando para combater essas mudanças climáticas, né, nas metas que ele tem que ser atingida. E a gente começou a perceber que esses assuntos trariam impacto lá nessas metas nacionais que o país tem que ter. Então a gente foi pesquisar esse relacionamento entre o que o tribunal estava tendo como resultado final do trabalho de fiscalização nessas áreas ambientais que a gente escolheu, né, e como o controle se justificava, a ação do controle nessa área ambiental. Como é que se justificava isso? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estabelece o encerramento dos lixões. Então, até hoje, 2026, municípios estão ainda despejando, os próprios gestores despejando nesses locais que ainda existem no Ceará. E para além disso, do encerramento dos lixões, também tem que haver plano de desativação dos aterros, né? de encerramento, para que simplesmente não parem de operar no local, mas que tenham planos que evitem prejuízos ambientais. No caso, Felipe, desculpa, no caso assim, é porque o aterro, ele não tem uma vida eterna, né? Você vai jogar o lixo, os resíduos sólidos em determinado período, 10, 20, 30 anos. Aí, no caso, quando termina essa vida útil, então não é só fechar. Não, é necessário que haja um estudo de impactos a fim de evitar danos, por exemplo, dos gases, né, dos produtos químicos que lá estejam. Uma coisa, né, o tribunal faz a fiscalização, mas acho que depois também tem que ter um monitoramento daquilo que foi decidido. Eu acho que isso é uma coisa super relevante sobre a atuação do Tribunal de Contas, não é mesmo?
O que a gente já falou que não é necessário apenas determinar o encerramento, identificar o momento de encerramento, mas de continuar o processo de acompanhamento a fim de evitar os possíveis danos. E isso é feito através de instrumentos que o tribunal utiliza, por exemplo, o monitoramento. Hoje, a Secretaria de Controle Externo, ela, por orientação, decisão dos julgadores, dos conselheiros, auditores, eles permanecem acompanhando aquela política, e com o intuito de fazer cumprir as determinações, as decisões dos julgadores. Infelizmente a gente fica por aqui. Eu quero, em nome do Conexão Cidadão, parabenizá-los pelo trabalho, um trabalho riquíssimo, e como Exatamente. agrega o próprio Tribunal de Contas e o próprio conhecimento científico. Parabéns para vocês. Obrigado, Carolina. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques essa semana aqui no TCE Ceará. Veja também, série de reportagens apresenta a controladoria do tribunal. Na série de reportagens sobre os setores do TCE Ceará, a gente apresenta hoje a atuação da controladoria. O setor é um dos responsáveis pela avaliação do nível de transparência que garantiu o selo diamante para o tribunal pelo 4º ano consecutivo. Fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos é a missão do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Para exercer esse papel com credibilidade, a instituição também precisa ser acompanhada e avaliada. É nesse contexto que atua a Controladoria do TCE Ceará. Vinculado à estrutura da presidência, o setor é responsável pelo sistema de controle interno do tribunal. Suas atribuições buscam fortalecer a legalidade, a eficiência, a transparência e a boa gestão dos recursos da própria Corte de Contas. O TCE Ceará é selo diamante em transparência pública nacional pelo 4º ano consecutivo. O reconhecimento é feito por meio do Programa Nacional de Transparência Pública e é concedido pela Atricom. O levantamento é executado pelos tribunais de contas com apoio das controladorias internas. Questão da transparência para a sociedade, todos os atos internos são divulgados, são amplamente colocados no portal da transparência do tribunal. A gente vem há algum tempo recebendo o selo diamante, de órgão que tem uma transparência muito boa. Esse ano vai ter uma nova avaliação, E a questão da eficiência, A eficiência é onde a gente procura com nossos trabalhos aplicar os controles internos. Então a gente verifica a vulnerabilidade e verifica se esses controles internos estão sendo feitos pelo setor auditado. E, através desse trabalho, a gente consegue fazer o quê? A melhoria dos processos. Isso traz o quê? Credibilidade. A sociedade, como o tribunal ele é uma referência, ele é um espelho para os demais, então nossas práticas têm que ser muito bem realizadas e que tragam um grande resultado. Entre as principais atribuições do setor estão a realização de auditorias, fiscalizações e monitoramentos das unidades administrativas do tribunal. O objetivo é verificar se os procedimentos seguem a legislação e os princípios da administração pública. Cabe ainda à Controladoria consolidar e analisar os documentos que compõem a prestação de contas anual do Tribunal, emitindo parecer sobre a gestão contábil, financeira, orçamentária e patrimonial da instituição. As contas são encaminhadas à Assembleia Legislativa, responsável pelo seu julgamento. Anualmente, a gente faz, por setores, uma avaliação do risco daqueles setores. E mais alguns fatores que é levado para a autogestão para ele dizer, olha, tudo bem, essa auditoria tem que ser realizada. Então, a gente monta um conjunto de auditorias através de risco, seleciona os principais para que sejam auditados. E, no momento da auditoria, a gente faz junto com o setor, junto com os gerentes, com a área de atuação, a análise de risco daquele setor. Então, a gente faz em conjunto. No plano plurianual, que está previsto no artigo 165 da Constituição Federal, são estabelecidas as medidas, gastos e objetivos a serem seguidos pela administração pública durante um período de 4 anos.
Sobre esse documento, o papel da controladoria é avaliar o cumprimento e a execução das metas previstas no plano e no orçamento anual do TCE Ceará. A avaliação de metas e resultados institucionais geralmente se é na prestação de contas da presidência, né? A gente faz uma análise junto das metas do PPA, isso aí é feito pela Secretaria de Governança, e a gente procura ver se algo tem que ser feito para que essas metas sejam atingidas. O objetivo da controladoria é fortalecer a confiança da sociedade no trabalho do TCE Ceará. Dessa forma, o papel da área é garantir que o tribunal mantenha os mesmos padrões de controle, transparência e responsabilidade que exige dos órgãos públicos fiscalizados. Vamos agora direto à redação do Acontece TV, onde Viviane Gonçalves traz novas informações do Tribunal de Contas do Ceará esta semana. Olá, Kelly e todos que acompanham o Acontece TV. As ações do TCE Educ Regional encerraram esse ano reunindo mais de 1.200 pessoas nas discussões para o fortalecimento da gestão pública em diferentes regiões do estado. O último encontro ocorreu em Tianguá, no dia 24 de junho. As capacitações promovidas pelo TCE Ceará, por meio do Instituto Plácido Castelo, o IPC, continuam em 2027, com a previsão de outras 7 iniciativas em formato regional, ampliando o alcance das atividades educativas. E o TCE Ceará participou da apresentação do Pacto Nacional contra o Feminicídio, no dia 25 de junho. A conselheira Onélia Leite representou o presidente da Corte de Contas, Roden Queiroz, no evento, que promoveu o compromisso de salvar vidas das mulheres por meio de ações integradas. Membros e servidores do TCE Ceará acompanharam as discussões sobre a agenda climática e o papel do controle externo no 5º Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas, que ocorreu entre os dias 23 e 25 de junho em São Luís. Durante a programação, o conselheiro Edilberto Pontes mediou o painel Governança Global e a efetividade das políticas de financiamento climático. E ainda na temática da sustentabilidade, o TCE Ceará foi certificado pelo 2º ano consecutivo com o selo A3P, por implementar a agenda ambiental na administração pública. O reconhecimento é concedido pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima às instituições públicas que se destacam pela adoção de práticas sustentáveis, como o controle de consumo de água, energia, combustível, entre outros. O Acontece TV de hoje fica por aqui. Para rever alguma reportagem ou acompanhar outras notícias, acesse o portal do TCE Ceará e siga as nossas redes sociais. Até a próxima semana.